Aqui nós temos a rosa dos ventos. Linda, né? Olha aí. Você pode desenhar essa rosa dos ventos, é muito importante. Aqui nós temos os pontos cardeais e colaterais: norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Onde essa rosa dos ventos está inserida? Vamos pensar um pouquinho. Nos mapas, muito bem. Localização. Os seres humanos criaram sistemas e instrumentos de localização para determinar como encontrar qualquer ponto na superfície terrestre. Para localizar qualquer ponto na superfície terrestre por meio de coordenadas de linha, foi criado um sistema de linhas imaginárias, denominados coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas podem localizar qualquer ponto no planeta Terra. Como assim? Por meio de um sistema de coordenadas geográfica, formando as linhas imaginárias, através dos meridianos e os paralelos. Qualquer ponto do planeta Terra pode ser localizado através das coordenadas geográficas. Nesse globo, por exemplo, nós temos aqui o exemplo: linha do Equador e meridiano de Greenwich na vertical, linha do Equador no horizontal. Essas linhas imaginárias, elas se cruzam. Mas o que são as linhas imaginárias? Quando observamos um mapa, geralmente encontramos linhas no sentido horizontal e vertical. Essas linhas, elas são imaginárias, ou seja, não existem na realidade. Elas foram traçadas para facilitar a localização de elementos e fenômenos na superfície terrestre. Vamos pensar um pouquinho? Quero que vocês peguem o atlas e observem as linhas imaginárias, tanto no sentido horizontal, linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, como no sentido vertical. No caso aqui, destacado o meridiano de Greenwich, o meridiano principal. Nessa imagem, nós podemos observar as coordenadas geográficas, as linhas imaginárias traçadas muitas vezes tanto nos mapas como no globo terrestre. No sentido horizontal, nós temos a linha do Equador. No sentido vertical, entre o Polo Norte até o Polo Sul, nós temos os meridianos. Os paralelos, as linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste, são chamados de paralelos. O paralelo principal é a linha do Equador, que divide o planeta Terra em dois hemisférios. Vamos pensar um pouquinho? Quais hemisférios? Muito bem, hemisfério norte e hemisfério sul. O principal paralelo é a linha do Equador, que divide o planeta Terra em dois hemisférios.
Os paralelos são uma das referências usadas para a localização dos pontos da superfície terrestre. Ao todo, são 90 paralelos ao norte, 90 paralelos ao sul da linha do Equador, formando as latitudes norte e sul. Cumpre também a função de situar as zonas térmicas do planeta Terra. Aqui, nessa imagem, nós temos os principais paralelos: linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Eu preciso que vocês desenhem os principais paralelos do planeta Terra. Lembrando que os meridianos ligam o polo geográfico norte ao polo geográfico sul. E os paralelos? Os paralelos cruzam perpendicularmente os meridianos. Latitude. Mas o que é latitude mesmo? Vamos pensar um pouquinho. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Mas por que são designados em graus os paralelos? No globo terrestre, os paralelos, numerados em graus, facilitam a localização de cidades, países, montanhas, navios em alto mar. Para poder estabelecer uma rede de referência, além dos principais paralelos, temos mais 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul. Assim, as latitudes norte e sul. Nessa imagem, nós podemos observar o globo terrestre com seus principais paralelos. Equador, 0 graus. Região tropical. Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, Trópico de Capricórnio. Vamos olhar com atenção esse globo? O que observamos nesse globo? As zonas térmicas do nosso planeta. Região tropical, região temperada ao norte, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Região polar norte, entre o Círculo Polar Ártico. Região temperada do sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Região polar do sul, entre o Círculo Polar Antártico. Agora vamos estudar um pouquinho sobre os meridianos. Mas que são os meridianos? Meridianos são linhas que cortam o planeta perpendicularmente aos paralelos, vão do polo norte ao polo sul. Os meridianos determinam a longitude. Como o planeta possui forma esférica, ele foi dividido em 360 graus, que corresponde a 360 linhas. Meridiano, inicialmente, contamos com o meridiano de Greenwich. Vamos olhar com atenção esse globo? Norte, sul, leste, oeste. Zonas térmicas do planeta.
Zona intertropical, onde predominam temperaturas elevadas ao longo do ano. Zonas polares, muito frio o ano todo. Zonas temperadas, 4 estações do ano são bem definidas. Zonas térmicas do planeta: zona tropical, zona temperada do norte, zona polar ou glacial ártica, zona temperada do sul, zona polar ou glacial antártica. Vamos observar esse globo com atenção. Os climas do planeta, eles são determinados de acordo com a localização geográfica do lugar e a intensidade de luz solar que os mesmos recebem em certo período do ano. A Terra possui forma geoide, por isso, a luz solar que incide na superfície do planeta não atinge a Terra com a mesma intensidade, todos os pontos do mesmo jeito. A quantidade de luz que atinge a superfície em áreas próximas à linha do Equador é diferente das recebidas em regiões adjacentes ao Círculo Polar Ártico. Isso acontece porque os raios que atingem os pontos próximos ao paralelo do Equador incidem de forma perpendicular, isso é, de maneira mais intensa. Na medida em que se afasta do mesmo, os raios atingem a superfície de forma mais inclinada e automaticamente menos intensa. Em suma, o direcionamento dos raios solares influencia na formação de áreas mais quentes ou mais frias de nosso planeta. É bom lembrar que existe outros fatores que determinam na composição do clima, como o relevo, a vegetação. Aqui nós temos o globo, onde podemos observar que o planeta Terra recebe maior intensidade do Sol na linha do Equador. Neste mapa, nós podemos observar os fusos horários do Brasil. Nós identificamos aqui neste mapa 4 fusos horários que o nosso Brasil possui. Vamos parar um pouquinho e observar o mapa do Brasil e os fusos horários? Mas o que são fusos horários mesmo? Os astrônomos dividiram a esfera terrestre em 24 partes iguais, de norte a sul, formando intervalos que recebem o nome de fusos horários. Qual a importância do meridiano de Greenwich para determinar os fusos horários da Terra? Foi fixado que o meridiano de Greenwich seria o meridiano inicial para a marcação de horas. O meridiano de Greenwich possui os seguintes nomes: meridiano principal e meridiano de Greenwich. Movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? Vamos pensar um pouquinho. Muito bem, a rotação é o movimento que a Terra faz sobre o seu próprio eixo, demorando 23 horas, 56 minutos, 4,9 segundos.
sobre o seu próprio eixo. Esse movimento de rotação, que demora praticamente um dia, ele é de oeste para leste. Qual o tempo de duração do movimento de rotação estabelecido em um dia? E o que o movimento de rotação determina? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A Terra realiza uma volta completa em torno de seu eixo. Esse período corresponde a um dia. Define os dias e as noites. Enquanto é dia em uma esfera, na outra é noite. Mas se a Terra não girasse sobre o seu eixo imaginário, de um lado, numa esfera, seria totalmente dia e na outra, totalmente noite. Seria impossível a vida na Terra. Neste globinho, vamos observar com atenção norte, sul, leste, oeste e o sentido de rotação do planeta Terra. E translação? O que é a translação? A translação é o movimento que o planeta Terra faz ao redor do Sol. Quanto tempo demora? 365 dias e 6 horas. Aí, vamos observar com atenção essa imagem, o Sol ao centro e o movimento de translação, que é o movimento que o planeta Terra faz ao redor do Sol. Agora, nós iremos estudar um pouquinho sobre os elementos do mapa, mas nós teremos uma aula específica sobre mapas. Então, vai ser breve esta aula neste momento. Quais são os elementos do mapa? O título, o tema tratado, a fonte, a informação de elaboração do material, data, confecção, a orientação são as rosas do vento, a escala que nos indica quantas vezes essa área foi reduzida em relação à área real, a legenda que são os dados do mapa. Aqui nós podemos observar os elementos do mapa, o título, do que se refere esse mapa, a orientação à rosa dos ventos, a escala, quantas vezes esse mapa foi reduzido, a fonte, da onde foi retirada essa informação ou quem produziu esse mapa e a legenda, para nós conseguirmos identificar o que se trata esse mapa.